Meu nome é Tiago, tenho 24 anos, sou mecânico em Campinas, e essa história começa exatamente no momento em que meu celular vibrou no bolso, no meio do barulho da oficina. Eu estava com a mão dentro do motor de um Corolla quando vi o nome na tela, Laura. Mãe do meu melhor amigo. Uma mulher que sempre falou comigo com calma, mas agora, pela primeira vez, a voz dela veio quebrada. Tiago, o som parecia arranhar. Você pode vir agora? O jeito como ela respirava me deu um aperto direto no estômago. Não era um pedido comum. Parecia um pedido de socorro. O que aconteceu? Onde você tá? Na represa, ela engoliu o choro. Por favor, vem. O resto da frase se perdeu em soluços. Algo dentro de mim disparou. Eu nem pensei. Larguei a ferramenta, saí da oficina e montei na moto sem explicar nada pro chefe. O céu estava ficando pesado, aquelas nuvens escuras que anunciam chuva forte em minutos. Peguei a estrada para Nazaré Paulista com o vento frio batendo no rosto e o coração batendo mais rápido que o motor. Fica na linha comigo, tá? Falei enquanto acelerava. Não desliga. Eu tô tentando, ela mal conseguia respirar. A estrada entre as chácaras estava quase deserta. Um cheiro de terra molhada subia do mato, e lá longe dava para ouvir sirenes, talvez de alguma ocorrência na região. Cada detalhe aumentava minha urgência. Eu nunca tinha escutado a Laura tão vulnerável, nunca. Sempre elegante, sempre firme. Mas agora parecia pequena. O sinal começou a falhar quando cheguei perto da represa. A voz dela picotava, e cada palavra saía como se estivesse longe demais. Tiago, rápido! Quando virei a curva final, senti o corpo gelar. O carro dela estava inclinado, metade para dentro da água escura, preso perto do pier. O vento soprava forte, fazendo pequenas ondas baterem contra a porta do motorista. A tarde, antes dourada, agora era quase cinza. Joguei a moto no chão e corri. Laura! Ela estava lá dentro, imóvel, segurando o volante com tanta força que os dedos estavam brancos. A janela estava embaçada. O farol iluminava a água turva, e por um segundo tudo pareceu mais silencioso do que devia ser. Cheguei perto e bati no vidro. Tô aqui. Me escuta, eu tô aqui. Os olhos dela encontraram os meus, desesperados. Nunca vou esquecer aquele olhar, misto de medo e alívio, como se finalmente tivesse encontrado um ponto fixo depois de se perder. A água batia na porta. O carro balançava. Respirei fundo. Ali, naquele instante, fiz uma promessa silenciosa dentro de mim. Eu não vou deixar você morrer aqui. Nem hoje. Nem nunca. E pulei para dentro do pier, sem hesitar. Meu corpo afundou na água gelada tão rápido que perdi o ar por um instante. A roupa grudou na pele, pesada, enquanto eu mergulhava até a porta do carro. A correnteza leve empurrava o veículo de lado, e eu senti o metal vibrar com o impacto da água. Laura batia no vidro com a mão trêmula, o rosto meio escondido atrás do reflexo da luz do farol. Tentei puxar a maçaneta. Nada. Totalmente travada. A água já chegava no meio da porta. Voltei à superfície, respirei fundo e corri até a moto, onde eu sabia que sempre deixava uma chave de roda presa na lateral. Peguei a ferramenta com a mão escorregadia e voltei correndo para o pier, o coração batendo tão forte que parecia acompanhar o vento. Laura! Gritei enquanto voltava para a água, fica com o rosto para cima, tá me ouvindo? Eu vou te tirar daí. Ela sentiu, mas o movimento foi mínimo, como se qualquer gesto maior exigisse uma força que ela não tinha mais. Mergulhei de novo. Encostei a ferramenta no canto do vidro, apoiei o corpo e dei a primeira pancada. O som abafado ecoou pela água, vibrando no meu ouvido. Bati outra vez, mais forte. Na terceira, o vidro rachou. Na quarta, estilhaçou, e a água invadiu o carro num jato violento. Laura prendeu a respiração e tentou se afastar, mas estava presa pelo cinto. Segurei seu rosto com uma das mãos para ela me olhar. Mesmo debaixo d'água, o olhar dela dizia tudo: pavor,
esperança, entrega. Soltei o cinto, puxei-a pela cintura e a trouxe comigo para fora. A subida pareceu eterna. Quando quebramos a superfície, ela agarrou meu pescoço com uma força desesperada, respiração curta, peito colado ao meu. Tiago, era só um sussurro, quase sem voz. Já passou. Eu tô aqui. Fui nadando até o pier, ainda segurando o corpo dela, que parecia leve demais, quase frágil. Quando consegui colocá-la sentada, ela imediatamente curvou o corpo para frente, tremendo como se não conseguisse controlar os próprios músculos. Sentei ao lado, ainda sem fôlego, e puxei minha jaqueta encharcada para envolver seus ombros. Ela apoiou a testa no meu peito, segurando meu braço com as duas mãos. A voz veio falhada, tão perto que eu senti o ar quente bater na pele. Eu achei que não ia sair. Passei a mão no cabelo dela, afastando mechas molhadas do rosto. A cena tinha uma calma estranha, o carro lentamente afundando ao fundo, a água batendo nas madeiras, o céu mais escuro a cada minuto. Mas ali, naquele pedaço do pier, tudo parecia suspenso. Você tá segura agora, murmurei, tentando manter a voz firme, mesmo com o corpo inteiro tremendo. Ela levantou o rosto devagar. E foi aí que aconteceu aquela pequena coisa que muda tudo, o olhar que ela me deu. Um olhar que não era da mãe do meu amigo. Um olhar cheio de algo que eu nunca tinha visto vindo dela. Ficamos alguns segundos assim, próximos demais, quase respirando o mesmo ar. O vento frio trouxe um arrepio que não tinha nada a ver com a água. Laura desviou o olhar primeiro, como se percebesse o que tinha acabado de acontecer. Eu não posso ficar aqui, disse, segurando o próprio braço. Eu te levo. Não dá para você dirigir desse jeito. Nem ficar sozinha. Ela hesitou, mas não negou. Só assentiu, cansada demais para argumentar. Levantei-a com cuidado, sentindo o peso do corpo dela se apoiar inteiro no meu. A cada passo no pier, ela buscava meu braço como ponto de equilíbrio, e eu apertava a mão dela um pouco mais, quase sem pensar. Havia algo ali, algo que nenhum dos dois ousava nomear, mas que já existia antes mesmo de admitirmos. Quando chegamos à moto, tirei a jaqueta e coloquei de novo sobre os ombros dela, mesmo molhada. Sobe, falei baixinho. Eu te levo para casa. Ela tocou minha mão antes de subir, um gesto rápido, mas firme. Um agradecimento. Ou talvez um pedido silencioso para eu não deixá-la. E eu não ia deixar. Não naquela noite. Não depois do que vi nos olhos dela. Tiago, ela murmurou enquanto colocava as mãos na minha cintura, segurando-se para não cair. Obrigada. De verdade. A voz dela, tão perto do meu ouvido, fez meu peito apertar de um jeito que eu não estava pronto para admitir. Acelerei devagar, sentindo o corpo dela encostar nas minhas costas, quente apesar do frio. E enquanto a estrada escura se abria à nossa frente, eu já sabia que aquela noite não terminaria no pier. Nem para ela. Nem para mim. Quando chegamos à minha kitnet no Taquaral, a chuva já caía firme, criando um ritmo constante no telhado de zinco dos vizinhos. Ajudei Laura a descer da moto, e ela ficou alguns segundos parada, respirando fundo, como se ainda estivesse tentando sair mentalmente de dentro daquele carro submerso. O cabelo grudava no rosto, a camiseta molhada marcava sua silhueta, e mesmo sem intenção, aquela imagem ficou cravada em mim. Empurrei a porta e acendi a luz. Meu canto era simples, cheiro de café velho, ferramentas espalhadas numa mesa improvisada, peças de motor empilhadas ao lado do fogão. Não era um lugar elegante, mas era seguro. E era isso que ela precisava. Senta aqui, pedi, puxando a única cadeira que não tinha graxa. Ela obedeceu sem protestar. As mãos ainda tremiam. A respiração também. Peguei uma camiseta minha, limpa, dobrada no armário. É grande, mas vai ajudar a esquentar, falei, entregando para ela. Laura segurou a peça de roupa por um instante, como se sentir o tecido fosse parte do processo de voltar para si. Depois, levantou-se devagar, caminhou até o banheiro e fechou a porta. Enquanto ela se trocava, ouvi sua respiração vacilante ecoando ali dentro.
Não era só frio, era tudo que a noite significou para ela. Quando saiu, usando minha camiseta, algo dentro de mim se desestabilizou. A peça quase chegava no meio das coxas, e o contraste da roupa larga com a delicadeza do corpo dela criava uma visão que eu não deveria notar, mas notei. E ela viu que eu notei. Seus olhos desviaram rápido, mas não com vergonha, parecia mais, cuidado. Fiz um chá com mel, o melhor que consegui com o fogão barulhento que eu tinha. Sentei à frente dela e coloquei a caneca entre suas mãos frias. Depois, envolvi seus dedos com a toalha quente que tinha esquentado na panela. Assim, guiei devagar, apertando de leve. Vai ajudar a voltar a sensação. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo o calor. Tiago, disse num fio de voz, eu não sinto isso há anos. O quê? Ela abriu os olhos, mas hesitou antes de responder. Alguém cuidando de mim. Silêncio. Um silêncio que pesou e, ao mesmo tempo, trouxe algo suave. Eu me apoiei no encosto da cadeira, tentando não deixar transparecer o impacto da frase. Às vezes, algumas palavras carregam mais história do que deveriam. Você sempre pareceu tão forte, arrisquei. Eu sempre admirei isso. Ela me encarou como se estivesse vendo outra versão minha. Como se aquela frase tivesse aberto algo. Ser forte cansa, respondeu. E ninguém percebe. A sinceridade atingiu os dois. Senti uma linha invisível se esticando entre nós, aproximando tudo aquilo que, até poucas horas atrás, jamais existiria. Um silêncio vivo tomou conta da cozinha. Laura ergueu os olhos para mim, e por um instante, o ar ficou quente demais, íntimo demais. Ela se aproximou, trazendo o rosto mais perto, como se estivesse sendo puxada por algo que não conseguia controlar. Por um segundo, pensei que ela fosse me beijar. Meu coração disparou. A respiração dela bateu quente no meu queixo. Os lábios quase tocaram os meus, quase. Mas ela fechou os olhos e recuou, devagar, como alguém que percebe o abismo antes de pisar nele. Desculpa, sussurrou. Eu, ainda tô confusa. Eu balancei a cabeça, tentando disfarçar a frustração que veio no estômago. Tá tudo bem. Você passou por um susto enorme. Ela respirou fundo, como se precisasse se recompor antes que o corpo cedesse a algo que ela não queria enfrentar. Levantou-se devagar. Acho que preciso de um pouco de espaço. Só por hoje, disse, ajeitando a camiseta larga no corpo. Posso ficar no sofá? Claro. Fica à vontade. Preparei o sofá com um cobertor leve e uma almofada que costumo usar para cochilos. Quando me aproximei para entregar o cobertor, ela segurou meu pulso por um instante, gesto rápido, mas cheio de significado. Obrigada por tudo, disse, olhando diretamente nos meus olhos. Não sei o que teria acontecido sem você. Meu peito apertou de novo, mas dessa vez de um jeito diferente. Mais fundo. Apaguei a luz da sala, deixando só a claridade suave da cozinha acesa. Ela se acomodou no sofá, enrolada no cobertor, a camiseta larga cobrindo as pernas. Por um momento, pareceu menor do que realmente era. Menor, mas não frágil, apenas humana. Fui para o meu quarto improvisado, mas fiquei parado na porta por alguns segundos, observando-a respirar devagar, finalmente calma. Aquela noite não tinha sido planejada. Nem um pouco. Mas enquanto eu deitava, ainda com a roupa molhada grudando no corpo, entendi que algo tinha mudado. Algo que começara no pier, e que, ali na minha pequena kitnet, tinha encontrado espaço para crescer. E cresceria mais. Muito mais. Os dias seguintes ficaram estranhos. Depois daquela noite na minha kitnet, Laura agradeceu pelo cuidado, pediu um tempo, e desapareceu. Não sumiu de propósito, só se fechou. Mensagens curtas, respostas espaçadas. Eu entendia, mas isso não tornava a espera mais fácil. Durante as horas na oficina, eu pegava meu celular o tempo todo, esperando algum sinal dela, mesmo sabendo que não viria. Depois de quase uma semana, decidi fazer algo simples. Algo que não invadisse o espaço dela.
Passei em frente à casa de Souzas, e num impulso, parei na padaria, comprei pão fresco, preparei uma marmita com frango e arroz, nada especial, mas feito por mim, e coloquei tudo numa sacola. Não para impressionar. Só para mostrar que eu estava ali. Quando estacionei na frente da casa dela, senti o peito apertar. A casa era elegante, com um jardim impecável e aquele silêncio de quem mora sozinho há tempo demais. Toquei a campainha. A porta abriu alguns segundos depois. Laura apareceu com o cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem, usando uma blusa de tricô clara. Uma versão que quase ninguém via. Uma versão que parecia mais verdadeira. Tiago? A surpresa veio misturada com algo que não consegui identificar. O que você está fazendo aqui? Levantei a sacola, meio sem jeito. Eu fiz comida. Pensei que você talvez não tivesse se alimentado direito esses dias. Ela piscou devagar, como se aquela gentileza simples fosse grande demais para entrar na rotina dela. Entra, disse, abrindo a porta. A cozinha dela era ampla, moderna, cheia de utensílios caros que pareciam pouco usados. Tudo arrumado demais. Tudo quieto demais. Coloquei a marmita sobre a ilha central enquanto ela se apoiava no balcão. Você não precisava fazer isso, disse, mas sua voz não tinha firmeza. Parecia mais um hábito. Eu sei. Mas eu quis. Ela respirou fundo, como se lutasse contra alguma emoção que ameaçava escapar. Pegou a marmita, abriu devagar, aproximou o rosto do vapor. Sorriu. Pequeno, mas real, HM. Tem cheiro de comida de verdade, brincou. Melhor que muito restaurante aí, tentei aliviar o clima. Ela riu, e aquela risada, tão natural, pareceu devolver um pouco de cor ao ambiente. Nos sentamos à mesa. O silêncio que veio depois não foi desconfortável, foi denso, cheio de pensamentos que nenhum dos dois ousava dizer. Laura tocou a ponta do garfo na comida, mas parou antes de levar à boca. Eu revivi aquela noite muitas vezes, confessou, olhando para o nada. O carro, a água, você me tirando de lá. Você passou por um susto enorme, falei, tentando manter o tom calmo. Tiago, ela pousou o garfo. Eu nunca fiquei tão perto de algo ruim. E o pior é que percebi, ali dentro, que eu estava completamente sozinha. Meu peito pesou. Ela finalmente estava deixando sair o que guardava. Mas você não tá sozinha, respondi sem pensar. Ela ergueu o olhar, surpresa pela firmeza da minha voz. Não fala assim, pediu, baixinho. É difícil acreditar. Mas é a verdade. Laura deslizou a mão pela mesa, como se buscasse apoio. A minha mão estava ali, perto. A dela se aproximou, quase tocando, quase cruzando aquela linha invisível entre nós. Mas parou a poucos centímetros. Tiago, ela respirou fundo. Você não entende. Eu tenho medo de depender de alguém de novo. Medo de confiar. Medo de criar algo que eu não sei se consigo sustentar. Eu entendo mais do que você imagina. Ela franziu o senho, sem entender. Me inclinei um pouco. Eu sempre te achei inspiradora. Sempre. Muito antes de tudo isso. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Ela ficou imóvel, como se aquilo tivesse acertado um ponto sensível. O olhar dela se suavizou, mas ao mesmo tempo pareceu recuar. Eu preciso de distância, disse com muito cuidado. Não porque eu não confio em você. Mas porque eu não confio em mim agora. A frase me atravessou. Tinha verdade, mas doía. Levantei devagar. Eu respeito. Se é o que você precisa, eu vou dar esse espaço. Ela baixou a cabeça, segurando o braço com a mão oposta. Não era rejeição. Era medo. Medo real. Obrigada por entender, sussurrou. Caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para trás. Laura ainda estava ali, no meio daquela cozinha perfeita e vazia, parecendo menor do que demonstrava para o mundo. Fechei a porta com o coração apertado, sentindo que,
embora eu estivesse saindo, algo entre nós tinha ficado ali dentro, esperando o próximo movimento. E ele viria. Mais tarde do que eu queria. Mas viria. As semanas que se seguiram foram um exercício de paciência. Laura tinha pedido distância, e eu tentei respeitar. No começo, foi só silêncio. Depois, mensagens rápidas, sempre frias, sempre superficiais. Tudo bem aqui? Obrigada por perguntar. Nunca mais que isso. Eu respondia com calma, mas no fundo algo se contorcia. Não era ciúme, nem angústia. Era uma sensação de ausência, como se eu tivesse deixado algo inacabado na represa e na minha kitnet. Algo que ficava me chamando quando eu menos esperava. Mesmo assim, fiz o que ela pediu. Dei espaço. Trabalhei mais, ocupei a cabeça com motores, alinhamento, troca de óleo. Às vezes funcionava. Às vezes, não. Às vezes eu me pegava olhando para o celular no meio da tarde, só para vê-lo silencioso, imóvel, indiferente. Até que, numa quinta-feira, já perto das 11 da noite, o telefone tocou. Eu estava quase dormindo. O toque cortou a escuridão como um aviso. Peguei o celular com a visão ainda pesada de sono. Quando vi o nome, senti o corpo inteiro despertar. Laura. Atendi na hora. Laura? O que houve? Silêncio. Não era um silêncio comum. Era um silêncio encharcado. Um silêncio de alguém segurando o mundo com as duas mãos e não conseguindo mais. Tiago, a voz dela saiu partida. Eu não consigo ficar sozinha. Levantei na mesma hora, sem pensar. A chuva caía forte lá fora, arrastando folhas pela rua. Peguei a jaqueta, as chaves da moto, e o capacete. Tô indo. Não desliga, pedi. Eu tentei ser forte de novo, disse, respirando de um jeito irregular. Mas essa noite parece que tudo voltou. Tudo bem. Fica comigo. Só fica na linha. Acelerando em meio à chuva pesada, a cidade parecia uma sequência de sombras e faróis borrados. As ruas estavam vazias, silenciosas, molhadas a ponto de refletir até a luz mais fraca. Eu tinha aquela sensação de urgência que só aparece quando alguém importante precisa de você, não de qualquer um, mas de você especificamente. Cheguei ao condomínio dela em tempo recorde. Toquei o interfone, mas ela já tinha liberado o portão. Estava me esperando. Entrei correndo, subindo os degraus 2 de cada vez, com a camisa grudada no corpo. Quando abri a porta, encontrei Laura sentada no chão da sala, as pernas dobradas, os braços envoltos ao redor delas. O cabelo solto caía sobre o rosto. Os olhos estavam vermelhos, brilhando no reflexo fraco da luz da cozinha. Me desculpa por te chamar assim, murmurou. Eu tentei ficar bem. Juro que tentei. Ajoelhei ao lado dela, sem dizer nada. Toquei seu ombro devagar, sem forçar. Ela reagiu como alguém que finalmente encontra abrigo. Deitou o rosto no meu peito, se prendendo à minha camiseta molhada. Você não tem que pedir desculpa, falei, passando a mão lentamente nas costas dela. Você me ligou. E eu vim. É só isso que importa. Ela respirou fundo, mas parecia que cada suspiro trazia um pedaço de algo que ela carregava há anos. Eu passei tanto tempo fingindo que aguentava tudo, confessou, a voz abafada contra mim. Tantos anos fazendo força para não desmoronar. E agora, não consigo mais. Abracei-a com mais firmeza. O corpo dela tremia, não de frio, mas de exaustão emocional. Um cansaço que não vinha da represa, mas da vida inteira. Você não precisa ser forte o tempo todo, sussurrei. Pelo menos não comigo. Ela levantou o rosto, devagar, como quem procura confirmar algo no meu olhar. Havia lágrimas, mas havia também outra coisa, confiança. Uma entrega que não vinha de impulso, mas de exaustão sincera. Eu confio em você, disse, quase sem voz. Aquilo me atravessou de um jeito que nenhum toque teria conseguido. Segurei seu rosto entre minhas mãos, com cuidado,
como se qualquer gesto brusco pudesse quebrá-la. Ela fechou os olhos, inclinando-se mais, buscando apoio, calor, presença. Cobri-a com o cobertor que estava dobrado no sofá e sentei ao lado dela, segurando sua mão com calma. Laura entrelaçou os dedos nos meus como se temesse que, se soltasse, tudo ao redor desmoronaria de novo. Fica aqui comigo um pouco, pediu, baixinho. Fico quanto tempo você precisar. Ela respirou fundo, encostando a cabeça no meu ombro. Por alguns minutos, ficamos só ouvindo a chuva bater nas janelas. Nenhuma palavra. Nenhuma pressa. Só a certeza de que algo importante tinha mudado naquela sala silenciosa. Quando ela falou novamente, sua voz saiu mais estável. Tiago, acho que eu não queria distância. Acho que eu só tinha medo. E agora? Ela apertou minha mão. Agora, eu preciso de você. As palavras caíram entre nós com um peso doce e inevitável. Não eram declarações grandiosas. Eram verdade. Pura. Crua. E, pela primeira vez, sem resistência. Ali, naquela madrugada molhada, começou de verdade aquilo que vinha crescendo desde o lago. Não um impulso. Não um acidente. Uma relação. Algo que nenhum dos dois poderia negar mais. Algo que, a partir dali, só ganharia força. E consequências. Os dias que se seguiram àquela madrugada na sala de Laura pareciam um intervalo de calma depois de um temporal. Não havia um rótulo entre nós, mas tudo estava diferente. As conversas ficaram mais profundas, as mensagens mais constantes, e a presença dela mais natural na minha rotina. Eu ia até Sousas algumas noites, levava café, ajeitava coisas na casa, ficava sentado com ela na varanda ouvindo o barulho das árvores. Era simples, mas era nosso. Só que esse nosso não podia continuar escondido por muito tempo. Não quando havia uma pessoa que inevitavelmente faria parte de tudo, Mike, o filho dela. Meu melhor amigo desde o ensino médio. Eu sabia que esse momento viria, só não imaginava que seria tão cedo. Numa tarde de sábado, enquanto eu ajustava o carburador de uma moto na oficina, meu celular tocou. Era uma mensagem curtíssima de Laura. Ele voltou. Fiquei alguns segundos parado, olhando a tela como se as letras pudessem mudar. Mike tinha ido visitar uns parentes em Atibaia e não voltaria tão cedo, mas parece que tinha antecipado tudo. Respirei fundo e limpei as mãos na toalha. Era inevitável. Melhor enfrentar de uma vez. Ao chegar na casa dela, vi o carro do Mike estacionado na garagem. Laura estava na sala, andando de um lado para o outro, braços cruzados, expressão tensa. Quando me viu, soltou um suspiro que não sei se era de alívio ou nervosismo. Ele percebeu que eu tô estranha, disse, baixinho. Perguntou se aconteceu alguma coisa. Eu desconversei, mas ele não é bobo. Acho melhor a gente falar a verdade, respondi. Ela ficou imóvel. O medo dela era nítido. Era um medo que eu respeitava, mas também sabia que não dava mais para empurrar. Mike apareceu logo em seguida, encostado no batente, olhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Nem hostil, nem amigável. Um meio-termo desconfiado. Tiago, disse, com a voz firme. A gente precisa conversar. Laura abaixou a cabeça. Senti que ela queria intervir, mas não tinha forças. Seguimos para a varanda. Mike cruzou os braços e ficou me encarando em silêncio por longos segundos. Minha mãe tá diferente, começou. Desde o acidente, ela tem estado estranha. E agora você aparece aqui toda hora. Então me explica o que tá acontecendo. Pensei nas palavras. Queria dizer da forma mais honesta possível, mas sem machucar ninguém. Respirei. Mike, eu senti medo de perder ela naquela noite. E desde então, as coisas mudaram para mim. Ele apertou a mandíbula, mas não interrompeu. Eu gosto dela, continuei. Mais do que eu devia. Mais do que eu planejei. E eu sei o peso que isso tem para você. Sei mesmo. Um silêncio pesado caiu entre nós.
Mike olhava para o chão, mexendo o pé, como se lutasse com algo por dentro. Você é meu amigo, cara, disse, finalmente. Meu melhor amigo. Nunca imaginei isso. Ele gesticulou, sem conseguir nomear. Mas eu conheço minha mãe. Eu sei quando ela tá mal. E sei quando alguém faz bem para ela. Olhou-me direto nos olhos. Ela tá melhor desde que você apareceu mais por aqui. Eu vejo isso. E fez uma pausa longa, eu quero ver a minha mãe feliz. Mesmo que seja estranho para mim no começo. Aquilo me desarmou. Não esperava compreensão tão rápida. Talvez ele ainda estivesse processando, mas o fato de dizer aquilo já significava muito. Laura surgiu na porta, visivelmente aflita. Mike a chamou com um gesto. Mãe, fica tranquila, disse ele, abraçando-a de leve. Eu só preciso de um tempo para me acostumar. Mas não tô contra vocês. Ela fechou os olhos, aliviada. O medo que carregava nos ombros parecia finalmente se dissolver. Obrigada, filho, murmurou, com a voz embargada. Mike respirou fundo e me encarou novamente. Só promete uma coisa. Pode falar. Não machuca ela. A frase ficou no ar, firme, pesada, sincera. Respondi sem hesitar. Nunca. Ele assentiu, deu um passo atrás e voltou para dentro da casa, deixando nós dois na varanda. Laura se aproximou devagar, colocando a mão no meu braço. Eu tava apavorada, confessou. Eu sei, respondi, cobrindo a mão dela com a minha. Mas ele é mais maduro do que a gente imaginou. Sim, disse ela, com um sorriso fraco. E agora, isso tudo fica mais real, não é? Fica, respondi, olhando para ela com uma certeza tranquila. Mas não precisa ter medo. Ela respirou fundo, e naquele instante, pela primeira vez desde o lago, vi paz no rosto dela. Uma paz que eu queria preservar. Uma paz que ela merecia. A partir daquele dia, voltei à casa dela sem precisar esconder nada. Sem tensão, sem medo de cruzar caminhos. Era o primeiro passo para algo maior. Algo que agora tinha espaço para existir. Algo nosso. Depois da conversa com Mike, algo dentro de Laura mudou. Não foi um salto repentino, nem uma transformação dramática. Foi um alívio silencioso, quase imperceptível, mas real. O medo que a travava parecia ter perdido força, como se finalmente ela pudesse se permitir sentir sem olhar por cima do ombro o tempo todo. Os dias seguintes ficaram mais leves. Ela me chamava para tomar café na varanda, às vezes nem dizia nada, só mandava um passa aqui quando puder. Eu chegava, e ela já estava com 2 canecas prontas. Outras vezes, eu aparecia sem avisar, e ela abria a porta com aquele sorriso discreto, como se guardasse para mim uma parte do dia que ninguém mais conhecia. Mas mesmo com essa nova calma, havia uma tensão no ar, não de conflito, mas de algo inevitável que se aproximava. Algo que vinha sendo evitado por semanas. Numa noite de sexta-feira, Laura me mandou uma mensagem curta. Vem? Estou inquieta hoje. Cheguei lá quase sem pensar. Ela estava na sala, sentada no sofá com as pernas cruzadas, usando um moletom claro e meias. Parecia confortável, mas o olhar entregava outra coisa, uma mistura de ansiedade e coragem. Oi, disse ela, sem levantar. Eu precisava conversar. Sentei ao lado, mas não muito perto. Ela percebeu e sorriu de canto. Não precisa ficar tão formal, murmurou. Respirei fundo e me aproximei alguns centímetros. O que houve? Laura olhou para as próprias mãos antes de falar. Tenho medo de perder vocês dois. Você e o Mike. Ela mordeu o lábio. Não quero que nada fique quebrado no caminho. Nada vai quebrar, respondi. Você não vai me perder. Nem ele vai perder você. Ela soltou o ar devagar, como se estivesse esperando essa frase há muito tempo. Eu só não sei se consigo viver isso escondendo tudo ou fingindo que não sinto. Então não finge, falei, sem pensar demais. Eu tô aqui. Não vou recuar.
Os olhos dela brilharam, e antes que eu pudesse continuar, ela se aproximou. Não rápido, não impulsivo. Foi um movimento lento, cheio de cuidado, como se pedisse permissão com o olhar. Tiago, ela sussurrou. Eu não quero mais ter medo. E então veio o beijo. Um beijo inevitável, acumulado em semanas de proximidade, silêncio, tensão e confissões tortas. Um beijo quente, profundo, mas sem pressa. Um beijo que parecia amarrar todos os fios soltos entre nós. As mãos dela subiram para o meu pescoço, as minhas seguraram sua cintura, guiando-a levemente até que ela se aproximasse ainda mais. O corpo dela tremeu, não de insegurança, mas de alívio. E quando nos afastamos por um segundo, ela encostou a testa na minha. Achei que fosse chorar, disse, rindo baixinho, os olhos meio molhados. Pode chorar, respondi, tocando seu rosto. Eu fico aqui. Ela me abraçou forte, como se estivesse entregando meses, talvez anos, de solidão contida. Senti o corpo dela desarmar no meu, de um jeito que não tinha nada a ver com fragilidade. Era confiança. Entrega. A noite seguiu naturalmente. Caminhamos pela sala de mãos dadas, como se estivéssemos descobrindo algo novo. Fizemos café tarde da noite, conversamos sobre bobagens, rimos de lembranças antigas, e, quando o silêncio veio, ele não trouxe peso. Laura segurou minha mão, guiou-me até o quarto com a naturalidade de quem finalmente tinha parado de lutar contra o próprio desejo. Não houve urgência, nem exagero. Só toques suaves, respirações próximas, um calor que crescia devagar. A primeira noite juntos foi tudo aquilo que precisávamos, íntima, madura, cheia de carinho e sem pressa. Cada gesto tinha significado. Cada aproximação dizia mais do que qualquer palavra. Quando acordamos, ainda era cedo. O sol entrava fraco pelas frestas da cortina. Laura estava deitada de lado, observando-me com um sorriso pequeno, tranquilo. A gente não pode viver com medo do que vão pensar, disse ela, passando a mão nos meus cabelos. Mas eu, ainda tenho receio. Eu aguento, respondi. O que vier. É isso que me assusta, ela confessou, com sinceridade. Alguém disposto demais a ficar. Segurei sua mão. Então acostuma. Porque eu não vou embora. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e sorriu, aquele sorriso que só aparece quando ela finalmente solta alguma coisa que segurava há tempo demais. Então tá, disse ela, baixinho. A gente fica junto. E era isso, simples, direto, sem discursos longos. Uma escolha mútua, madura, esperada. A partir dali, não era mais algo que tínhamos que esconder um do outro. Era algo que finalmente podia existir. Algo que, agora, era nosso por inteiro. Algo que estava pronto para enfrentar o mundo, começando por Campinas. Assumir a relação não aconteceu de uma vez. Não foi como apertar um botão. Foi um processo, lento, cuidadoso, mas constante. Depois que decidimos ficar juntos, tudo parecia mais leve, mas também mais real. Cada gesto importava. Cada aparição pública era um pequeno teste. Cada olhar de curiosidade dos outros, um lembrete de que estávamos entrando numa nova fase. A primeira vez que saímos juntos sem esconder nada foi numa manhã de domingo. Laura me chamou cedo, dizendo que queria dar uma volta, mas o jeito como ela falou me deixou claro que não era só uma caminhada. Fomos até a Lagoa do Taquaral, como dois adultos que não deviam nada a ninguém, ela com um vestido leve, óculos escuros e o cabelo preso, eu com uma camiseta simples e uma tranquilidade que eu nem sabia que tinha. Enquanto caminhávamos, percebi dois casais olhando discretamente. Laura também notou. Seu passo desacelerou. Toquei na mão dela, não para exibir, mas para dar segurança. Ela apertou meus dedos como resposta. Foi suficiente. Sabe, disse ela, quebrando o silêncio, achei que fosse ser pior. Como assim? Os olhares. Os comentários. Mas, não me incomoda tanto quanto imaginei. Acho que, quando a gente tá em paz, o resto pesa menos, respondi. Ela sorriu,
um sorriso tranquilo, que valia mais do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, começamos a criar pequenas rotinas. Laura passou a me chamar sempre que precisava de alguma ajuda em casa, trocar uma lâmpada, ajustar uma porta, revisar a fechadura. Coisas simples, mas que criavam uma sensação de vida compartilhada. Eu também passei a levar mais da minha rotina para dentro do mundo dela, contava histórias da oficina, falava de clientes malucos, mostrava peças que trazia por engano no bolso da calça. Um dia, ela me acompanhou ao supermercado. Foi uma experiência quase comum, mas cheia de significado. Entramos no Pão de Açúcar do Cambuí. Ela empurrava o carrinho enquanto eu ia pegando itens como se já fizesse parte da rotina dela, pacotes de café Melita, frutas, pão de forma, alguns temperos que eu gostava de usar. Você cozinha melhor do que eu pensei, ela brincou, segurando uma bandeja de frango. Achei que você tivesse mais fé em mim, respondi, fingindo ofensa. Tenho. Só não sabia que tinha talento para isso também. Compramos mais do que precisávamos, rimos de coisas bobas, discutimos qual marca de sabonete era melhor. Era tudo tão simples que parecia vindo de uma vida que já existia antes, como se estivéssemos retomando algo que nunca tivemos, mas que sempre esteve ali, esperando. À noite, já na casa dela, Laura organizou as compras enquanto eu montava duas prateleiras que estavam encostadas havia meses. Ela observou por alguns minutos e depois veio me ajudar, segurando as tábuas enquanto eu parafusava. É assim que começa, né? Comentou. Pequenas coisas. Pequenos espaços compartilhados. Olhei para ela por um instante. É assim que a gente constrói as coisas que duram. O silêncio que veio depois não era distante, era confortável. Era o tipo de silêncio que só existe quando duas pessoas realmente se entendem. Dias depois, aconteceu algo que me marcou mais do que eu esperava. Laura abriu o armário do corredor e me mostrou algo que tinha guardado ali dentro, a jaqueta que eu coloquei nela no dia do resgate, ainda com marcas secas do contato com a represa. Eu ia mandar lavar, mas, ela disse, segurando a peça, não consegui. Toda vez que olho para isso, lembro que aquela noite mudou tudo. Não só porque você me salvou, mas porque, acho que eu renasci ali também. Aproximei-me devagar e encostei minha mão na dela, que segurava a jaqueta. A gente renasceu junto, respondi. Ela sorriu. Um sorriso cheio de peso, história e escolha. Os meses passaram. Não houve grandes escândalos, não houve explosões. Alguns comentários maldosos apareceram, sim, mas nunca de perto. Sempre sussurros distantes, como folhas arrastadas pelo vento. Nada que abalasse o que tínhamos construído. Mike também foi se acostumando. No começo, ficava mais quieto, observador, mas aos poucos passou a agir com naturalidade. Começava a me chamar para ajudar em pequenas coisas da casa, pedia dicas para arrumar a bicicleta, fazia piadas sobre nossa diferença de idade como forma de aliviar o clima. Era o jeito dele de aceitar. Numa noite tranquila, enquanto Laura e eu estávamos sentados na varanda, tomando café e ouvindo os grilos no jardim, ela encostou a cabeça no meu ombro e disse, com a voz baixa, quase sussurrada. Agora eu não estou mais sozinha. Demorou um segundo até que eu respondesse, porque aquele tipo de frase não se devolve de qualquer jeito. A gente segura, entende, sente. A gente responde depois. Olhando para o jardim iluminado pela luz amarela da casa, pensei em tudo o que tinha acontecido, a represa, a água fria, o medo, as noites silenciosas, o beijo contido, a transformação lenta, o passo a passo até aquele momento. E então falei. Eu também não. Enquanto o vento leve passava entre as árvores, percebi uma coisa simples, mas profunda, eu tinha resgatado Laura naquela noite. Mas ela tinha me resgatado também, de outro jeito, em outro lugar. E era assim que nossa história continuava. Sem grandes finais, sem fogos de artifício. Só duas vidas que, finalmente, tinham encontrado um jeito de caminhar lado a lado.